centro de São Paulo. Alguns conhecidos da justiça que saíram da cadeia e voltaram para o crime. A reportagem é de William Santos e César Galvão. O viaduto Santa Ifigênia é um dos mais antigos da cidade de São Paulo, 103 anos. Leva as pessoas à famosa Rua 25 de Março, ao Mosteiro São Bento e ao comércio de eletroeletrônicos. O crime manda no viaduto. É só passar alguém falando ao celular para virar alvo dos bandidos. Todos olham ao mesmo tempo. A perseguição à vítima começa na hora. Sem perceber nada, o homem de blusa preta está cercado por 7 criminosos. 3 são idosos. O senhor de cabelo branco arma o bote. Em um piscar de olhos, o celular roubado está escondido no jornal. Reveja a ação em câmera lenta. Os bandidos estão sempre atentos às pessoas com celular. Eles tentam uma vez, 2, e disfarçam quando a vítima escapa. Celular guardado no bolso da calça faz volume e chama a atenção. A tática é sempre a mesma. Um pega e o outro empurra. Os ladrões agem como se quisessem ajudar. O rapaz de camiseta branca é maior que os ladrões, mas perdeu o celular e nem viu quem levou o aparelho. Uma das mulheres da quadrilha é conhecida da justiça. Kelly Cristiane dos Santos Araújo já cumpriu pena de 4 anos e 6 meses por furto. Luiz Carlos da Silva também já foi preso por roubo e absolvido pela justiça. Das 8 da manhã até as 6 da tarde, o movimento de pessoas é enorme aqui no viaduto Santa Ifigênia. Os golpistas e os ladrões passam boa parte desse tempo aqui também. Eles todos se conhecem e têm um sistema de vigilância próprio. São os olheiros, que ficam aqui no meio do viaduto e em cada uma das pontas. Quando algo pode dar errado, são eles que dão o alerta. Tem cabines da polícia nas 2 pontas do viaduto. Uma placa diz que o lugar é vigiado, mas não vimos câmera por ali. De vez em quando, PMs passam caminhando e os ladrões desaparecem, mas voltam. Quando não tem celular, serve carteira mesmo. Elas vão do bolso da vítima para a mão do ladrão. Repare que a mão do bandido estava vazia. Ele dá o bote e, em seguida, a mão já segurava a carteira. Esse senhor com a filha ao lado acabou de ser assaltado. Longe deles, os ladrões dividem o dinheiro. Depois, um deles pega os cartões e esconde a carteira embaixo de uma caixa de papelão. O nosso produtor, William Santos, foi até lá e recuperou a carteira. O seu Sérgio, dono da carteira, mora longe, em Guarulhos. A gente veio aqui te entregar a carteira. O que tinha dentro dela, seu Sérgio? Tinha R$280, meus documentos, tinha o RG, o CPF e os cartões de banco que foi tirado daqui, que não conta mais, né? Seu Sérgio tinha ido até o centro de São Paulo comprar um celular novo para a filha, que tinha sido assaltada na porta de casa. Celular é chamariz de bandido. 20% dos objetos roubados no estado de São Paulo esse ano foram telefones celulares. A Polícia Militar declarou que faz policiamento ostensivo na região do viaduto e que de janeiro a agosto desse ano deteve 410 pessoas em flagrante na área. A seguir, o desmonte de um dos maiores campos de refugiados da Europa. E um retrato devastador da crise humanitária num vizinho do Brasil. O ano todo você já deu um jeito, porque você faz um verão dentro do peito, de tsunami no escritório de justiça. Sem diversão, a areia seria movediça, que não pode abacaxi pra descascar. Pirata, povo, pigmeu gigante. Porque tudo nessa vida sempre tem uma solução. Pra quem tem o espírito de verão, não tem fava na mão, tem mais histórias de verão. Itaipava, verão 100% do ano. Beba com moderação. Sol nascente, Vitório consegue se declarar para Lenita. Eu tô completamente apaixonado por você. Você bate de nome apaixonado. A gente não pode fazer isso, Vitória tem namorado. O seu namorado agora sou eu.
Nascente. Começou hoje na França uma operação para desmontar um dos maiores campos de refugiados da Europa. O campo de Calais é conhecido como a Selva. A França era a última parada antes do sonhado Reino Unido. Depois de tantas experiências na bagagem, eles acharam melhor dar um passo para trás. Milhares de imigrantes se deixaram convencer pelo governo francês. Aceitaram ir para abrigos em outras cidades da França. Calais fica no Canal da Mancha, de frente para uma espécie de terra prometida. O Reino Unido atrai imigrantes pela língua inglesa e pela fama de um mercado ilegal de trabalho mais acessível. Durante anos, eles tentaram se esconder nos caminhões que atravessam de barco a fronteira. Por isso, empurra para ver quem entra primeiro no ônibus surpreendeu. Foi uma ou outra briga, numa segunda-feira sem maiores incidentes. Autoridades separaram em filas os menores não acompanhados, adultos solteiros, famílias e grupos de amigos. A promessa é que cada um tem um pedido de asilo analisado. A coordenadora da ONG Médicos Sem Fronteiras afirma que se o atendimento for ruim nas outras cidades, eles acabam voltando para Calais. Entre os imigrantes existem cerca de 1.300 menores. Muitos estão sozinhos porque os pais já vieram aqui para o Reino Unido e outros nem parentes têm. Britânicos e franceses ainda se perguntam quem vai assumir esses filhos de Calais. A organização Human Rights Watch divulgou hoje num relatório a gravidade da crise humanitária da Venezuela. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que a Venezuela está atravessando uma crise de produtos básicos equivalente à de um país em guerra. Estos disparates. Filas para comprar farinha de trigo, leite, arroz, podem durar mais de 12 horas. Os hospitais não têm antibióticos, analgésicos, seringas ou bisturis. Segundo o relatório, organizações internacionais de ajuda humanitária poderiam aliviar a crise da Venezuela em pouco tempo, enviando remédios e alimentos ao país. Mas o governo em Caracas não está solicitando essa ajuda. Pressão multilateral. O diretor da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, diz que a incapacidade do governo venezuelano em enfrentar a crise só mudará quando países latino-americanos fizerem pressão sobre o governo em Caracas. Movimento. Ontem, a Assembleia Nacional Venezuelana, controlada pela oposição, acusou o presidente Nicolás Maduro de ter dado um golpe de Estado ao adiar indefinidamente uma consulta popular que poderia tirá-lo do poder. Hoje, Maduro fez uma visita surpresa ao Papa Francisco. O Vaticano disse que o pontífice pediu ao presidente que adote um diálogo construtivo para aliviar o sofrimento do povo venezuelano. A Embraer fechou um acordo com autoridades no Brasil e nos Estados Unidos para pagar 206 milhões de dólares de indenização. Funcionários da empresa pagaram propina para vender aviões para a Arábia Saudita, para a Índia, para Moçambique e para a República Dominicana. A Embraer reconheceu a responsabilidade dos funcionários, lamentou os casos e afirmou que esse acordo encerra as investigações contra a empresa. A seguir, os Estados Unidos que vão às urnas. O desafio do futuro presidente na economia. A 75ª edição dos Jogos Vorazes vai começar. As regras estão definidas. Eu quero que esqueçam tudo que acham que sabem sobre os jogos. Ano passado foi brincadeira de criança. Esse ano vão lidar com assassinos exteriores. Os participantes estão preparados. Lembra que ainda aposto em você, garota, gente. O jogo vai começar. Por causa dela, todos pensam que são invencíveis. E só os mais fortes sobreviverão. Você e eu sabemos que só uma pessoa vai sair daqui com vida. E vai ser um de nós. Jogos Vorazes em chamas. Ninguém nunca ganha os jogos. Ponto final. Eu acho que esses jogos serão diferentes. Hoje, em Tela Quente. Daqui a 15 dias, os eleitores dos Estados Unidos vão eleger um novo presidente. A economia do país está recuperada, mas muitos não sentiram mudança.
Parece uma cena de guerra, mas é Detroit, sede das maiores montadoras de carros dos Estados Unidos. A bomba que explodiu aqui foi a maior recessão da história, que derreteu 3 milhões de empregos e arrasou a economia em 2008. Em 8 anos de governo Barack Obama, o pior da crise ficou no retrovisor. O desemprego, que chegou a 10%, caiu pela metade. A renda do trabalhador voltou a crescer. Mas Detroit é a prova de que meio 700 bilhões de dólares injetados pelo governo para recuperar a economia conseguiram devolver todas as vagas perdidas. A indústria automobilística que trouxe tanta prosperidade para Detroit também acabou levando a riqueza embora. Os moradores que puderam se mudaram para as cidades vizinhas, mais valorizadas. Só ficou quem não teve dinheiro para sair daqui. E sem emprego, muita gente acabou abandonando as casas. E bairros inteiros de Detroit parecem partes de uma cidade fantasma. Mayra perdeu o emprego numa fábrica de bancos de carro. E a casa? Ela cria 2 filhos sozinha e viu as dívidas se acumularem até surgir uma chance. Uma vaga numa nova empresa que, no auge da crise, escolheu se estabelecer em Detroit para fabricar relógios e artigos de couro. Hoje, os 2 filhos estão na universidade. Sou uma mãe orgulhosa. Ohio foi um dos estados que mais sofreram durante a recessão. O estado fica no chamado Cinturão da Ferrugem, especializado em indústria pesada. Nos últimos anos, boa parte dos empregos daqui foi parar em outros países. Quando for às urnas em novembro, o eleitor vai procurar o candidato que tiver a melhor resposta para uma única pergunta: quem vai trazer esses empregos de volta? O Tratado Comercial Transpacífico, negociado por Obama, pode inundar ainda mais o mercado americano com produtos fabricados na Ásia. Por isso, é visto com desconfiança em Ohio, um dos estados mais cobiçados pelos candidatos. Paul Jones levou um tiro numa discussão defendendo o republicano Donald Trump. Ele é igual a mim, só que bilionário. Call him the blue-collar billionaire. Motorista de caminhão e veterano de guerra, Paul votou no presidente Barack Obama em 2008. Mas agora diz, a classe média acabou. Ficamos tão pobres quanto quem vive da ajuda do governo. Então, aqui é o batuque. Sem o estímulo do governo, o batuque seria apenas um sonho. Carla Batista abriu um restaurante brasileiro há menos de um ano. É eleitora da democrata Hillary Clinton, porque acha que mais gente merece a chance que ela teve. É um sonho realizado. Se a gente fechar hoje, eu sou feliz, sigo muito esse estado e essa cidade. Entre as últimas pesquisas, a da ABC News põe Hillary Clinton 12 pontos à frente de Donald Trump. O Los Angeles Times dá empate técnico e pela CNN a vantagem de Hillary é de 5 pontos. A batalha pelo controle da cidade síria de Alepo se intensificou nas últimas 24 horas com ataques aéreos e ofensivas por terra. Os combates entre rebeldes e tropas do governo sírio encerraram um cessar-fogo declarado na última quinta-feira de forma unilateral pela Rússia. O governo russo apoia o ditador sírio Bashar al-Assad. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial mostra que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera atingiu um nível recorde em 2015 e se manteve neste ano. Os pesquisadores preveem que será a primeira vez que a presença do gás ficará nesse patamar alto em escala global por um ano inteiro, que levará anos para a situação ser revertida. O gás é um dos causadores do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Aqui no Brasil, cerca de 100 alimentos correm o risco de serem extintos, exatamente como acontece com bichos, com animais. Em São Paulo, muitas pessoas estão sendo apresentadas às chamadas frutas ameaçadas. Elas são bonitas, coloridas e gostosas, mas talvez você nunca tenha ouvido falar delas. Por isso mesmo, frutas como uvaia, jaracachá, bocaiúva estão ameaçadas de extinção. A comida corre o risco de desaparecer. Você
pode perder de uma vez por todas, nunca mais conhecer esse ingrediente. Isso é muito triste, né? Todo mundo se comove com animais ameaçados de extinção. Mas também tem muito alimento correndo esse risco. 3.500 no mundo e 100 no Brasil. E um dos motivos é, como é que a gente vai conhecer ou preservar algo que não conhece? Esse daqui, ó, com um jeitão de disco voador, é o cambuci. Uma fruta que vem dessa árvore aqui, ó, e que dá nome ao lugar onde a gente está. Nós estamos no bairro do Cambuci, em São Paulo. Foi batizado assim, porque no passado tinha muitas dessas árvores por aqui. Mas elas foram diminuindo, até praticamente desaparecer. Hoje, encontrar uma árvore dessas por aqui é quase tão difícil quanto encontrar alguém que já tenha provado a fruta que dá nome ao bairro. A fruta do cambuci eu vi falar já. Mas você já viu? Não, vi não. Como o exemplar mais famoso de cambuci da cidade fica nessa praça, quem mora aqui até conhece. Esse é o pé do cambuci. Mas nunca botou na boca. Nunca teve curiosidade? Já tive, mas nunca experimentei. Então, parte da campanha da Arca do Gosto de preservação dessas comidas é apresentar os alimentos justamente às crianças. Começa com olhares curiosos. Olha, é uma abobrinha pequenininha. Passa por cheiros surpreendentes, até ir para a boca. Pode até ter uma rejeiçãozinha ou outra, mas o resultado final é um enorme sucesso. Eu gostei. Parece o limão. E se elas gostaram, é como se a sementinha tivesse sido plantada. Para as crianças, essa variedade, essa diversidade encanta os olhinhos delas. E elas podem ajudar a preservar esses ingredientes. É algo que está ameaçado de extinção. E se os grandes não cuidam, os pequenos provavelmente vão cuidar. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Piauí prendeu hoje o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Emir Martins Filho. Ele é suspeito de corrupção. Outras 4 pessoas da família dele também foram presas. Segundo as investigações, Emir Martins Filho comandava um esquema que desviou mais de 8 milhões de reais da folha de pagamento do Ministério Público do Piauí entre 2004 e 2008. Nesse período, ele era o procurador-geral do Estado. Os advogados de Emir Martins Filho não quiseram se pronunciar sobre as suspeitas, mas anunciaram que já entraram com o pedido de habeas corpus. A seguir, a Polícia Federal indicia o ex-ministro Antônio Palocci por corrupção na Lava Jato. E suspeita que o apelido amigo em planilhas da Odebrecht seja uma referência ao ex-presidente Lula. O jogador estava com posição. Você chegou a ver o lance? Eu vi o lance várias vezes. Qual a conclusão disso tudo, então? Não me vê com conclusões. A única conclusão é morrer. E... Fernando Pessoa? Não é? Fernando Pessoa. Você gosta? Quanto mais você lê, melhor você fica. Uma campanha da Globo, Fundação Roberto Marinho e Unicef. Amanhã. Que luxo! Tem até rádio. Hoje em dia quase todo carro tem, né? Beatriz conquista a independência financeira. E quer mudar a vida de sua mãe. Agora a senhora vai se divertir, vai sair. Não, o tempo todo, filho, chuva. Já Verônica não consegue mudar nada em relação a seus sentimentos sobre a jovem estrela. Você só quer bisbilhotar, não pense que me engana. Ordinária! Beatriz não tem nada a ver com a sua briga com o Saulo. Quanto tempo vocês ficaram casados? 10 anos. Uma paixão dura 7 anos, no máximo. Depois acaba. Passou de 10 anos já é amor. Amor é outra coisa. Bem mais difícil de achar. O que você veio fazer aqui? Verificar se eu estou cuidando bem do seu patrimônio. Amanhã, depois de A Lei do Amor, nada será como antes. O presidente do Senado divulgou uma lista com mais de 20 nomes de políticos e funcionários. Segundo Renan Calheiros, do PMDB, imóveis onde essas pessoas moram ou trabalham foram vistoriados pela Polícia do Senado.
Estão na lista o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e um ministro do Tribunal de Contas da União. Policiais legislativos são suspeitos de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O depoimento do diretor da Polícia do Senado à Polícia Federal durou pouco mais de 2 horas. Segundo os investigadores, Pedro Ricardo Araújo Carvalho confirmou uma suspeita. A pedido do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a Polícia do Senado fez uma varredura na residência oficial da Câmara dos Deputados em busca de um equipamento de escuta. Foi no fim do ano passado. Na mesma época, a residência oficial foi vasculhada pela Polícia Federal em uma das fases da Lava Jato. O diretor da Polícia do Senado também disse que nunca questionou as razões que levaram senadores a pedir as varreduras. Entre as varreduras está um suposto pedido secreto para atender ao ex-presidente José Sarney, como mostra a reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. A informação também consta do inquérito e foi mencionada por Paulo Igor da Silva, o policial do Senado que denunciou as varreduras. Ele disse que foi uma ordem de missão oculta, não numerada, em julho de 2015, quando Sarney não exercia mais cargo público. No escritório particular, estava claramente legal que realmente era uma sequência de ordens legais que eram emitidas pelo diretor da Polícia do Senado Federal. No depoimento, o chefe da Polícia do Senado afirmou que a varredura foi feita como uma colaboração, considerando que Sarney é um ex-presidente da República. No fim da tarde, ao chegar ao Senado, o presidente Renan Calheiros criticou o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, que autorizou a operação que prendeu os policiais do Senado. Renan também fez críticas ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que no dia da operação disse que os policiais do Senado, em tese, teriam usado suas funções para finalidade ilícita. Juiz Eco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. Busca e apreensão no Senado Federal só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal, e não por um juiz de primeira instância. Lamentável que isso aconteça num espetáculo inusitado, que nem a ditadura militar fez, com a participação do ministro do governo federal, que não tem se portado como um ministro de Estado. No máximo, tem se portado como um ministro circunstancial de governo. Renan chamou de fantasia a suspeita de que as varreduras pretendiam atrapalhar a Lava Jato. Essa interpretação seletiva de pretender embaçar a investigação é uma fantasia com a qual nós não podemos definitivamente concordar. O corpo não se separa do mandato. A Casa do Senador é igualmente a continuação da instalação do Congresso Nacional. O presidente do Senado disse que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para definir claramente as competências dos poderes e confirmou que autorizou a Polícia do Senado a fazer as varreduras fora de Brasília e na residência da Câmara, quando Eduardo Cunha era o presidente. Você recusar uma varredura na residência oficial de um presidente de uma das casas do Legislativo, se isso constitui irregularidade, uma coisa rotineira. Renan Calheiros também entregou uma lista de senadores, partidos e funcionários que pediram varreduras desde 2013. São 14 novos nomes, mais 2 de lideranças de partidos e 2 de cargos da administração do Senado. Na lista, há também uma varredura feita no gabinete do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, indicado ao TCU com o apoio de Renan. O pedido foi feito por Renan em maio deste ano. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o juiz federal Valisney de Souza Oliveira não quiseram se manifestar. O advogado de José Sarney, do PMDB, disse que a varredura no escritório do ex-senador ocorreu no ano passado, que não tem relação com a Lava Jato e que não existe crime ou irregularidade porque ele teria direito ao serviço como ex-presidente. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, não quis se manifestar, se pronunciar. Nós não conseguimos contato com o ministro do TCU, Bruno Dantas. A Associação da Polícia do Congresso Nacional afirmou que todas as ações da Polícia do Senado foram de acordo com a Constituição, que as normas do Senado estabelecem como papel da Polícia Legislativa propiciar ambiente livre de intervenções externas por meio de rastreamento de escutas ilegais.
A associação repudiou a condenação antecipada dos policiais que, segundo ela, atuavam no exercício regular de suas funções. A Associação dos Juízes Federais do Brasil lamentou as declarações do presidente do Senado. A AJUF declarou que a Operação Metis não envolve pessoas com foro privilegiado e pertence à esfera da primeira instância. A associação considerou as declarações de Renan Calheiros uma ofensa lamentável e depreciativa de todo o poder legislativo e afirmou que o comportamento dos que pensam que estão acima da lei leva à certeza de que deve haver uma reforma do chamado foro privilegiado. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 4 pessoas por envolvimento na Lava Jato. A Polícia Federal reafirmou que o ex-ministro Antônio Palocci é mesmo o italiano identificado em planilhas do setor da Odebrecht que seria responsável pelo pagamento de propina. Para a polícia, as planilhas revelaram uma verdadeira conta corrente da propina com o Partido dos Trabalhadores, gerenciada por Palocci, que teria recebido e distribuído pelo menos 128 milhões de reais. Os advogados do ex-ministro dos governos Lula e Dilma tinham apresentado um e-mail em que, segundo eles, italiano se referia a uma mulher. No indiciamento, a Polícia Federal apontou que o pronome ela, que está no e-mail, é uma referência à então presidente Dilma Rousseff, que participou de uma reunião oficial em maio de 2011. Os investigadores também rebateram outro ponto da defesa de Palocci, de que ele não ajudou a Odebrecht a conseguir medidas provisórias com benefícios fiscais, votando inclusive contra uma delas. De acordo com a PF, várias trocas de e-mails mostram que Palocci ajudou a encontrar uma forma de compensar a empreiteira através de uma outra MP, conhecida como Novo Refis, que beneficiou a Braskem, controlada pela Odebrecht. Pela primeira vez, a Polícia Federal ligou o ex-presidente Lula à análise da planilha italiana. Os investigadores relataram que 8 milhões de reais foram debitados do saldo da conta corrente da propina, que correspondia ao agente identificado pelo codinome de Amigo. Para a PF, há respaldo probatório e coerência investigativa em se considerar que o amigo das planilhas faça referência a Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a polícia, a conclusão tem como base um relatório que identificou que Lula era conhecido como amigo de meu pai e amigo de EO, quando era citado por Marcelo Odebrecht, e por amigo de seu pai e amigo de EO, quando mencionado por interlocutores de Marcelo. EO seria Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht. Mas o delegado Felipe Passi, que apresentou o indiciamento de Palocci, afirmou que a apuração de responsabilidade criminal do ex-presidente da República não compete ao núcleo do qual essa autoridade faz parte, e que essas provas já são de conhecimento do delegado da Lava Jato responsável pelas investigações sobre o ex-presidente Lula. A Polícia Federal também indiciou 2 ex-assessores de Palocci, Branislav Kontik e Juscelino Dourado, e o casal de marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. Segundo a PF, o casal também se beneficiou da atuação de Palocci junto ao Odebrecht. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci afirmou que o relatório é uma obra de ficção literária, sem repercussão em fatos ou indícios idôneos, e que o Ministério Público Federal e o juiz terão que se esforçar muito para apresentar uma acusação que tenha a aparência de ser decente. A defesa do ex-presidente Lula disse que a Lava Jato não apresentou qualquer prova que possa dar sustentação às acusações, que tem fins de perseguição política, que o delegado não é responsável pelas investigações em relação a Lula e não tem elementos para autorizar a conclusão de que o ex-presidente recebeu qualquer vantagem indevida. A defesa de Branislav Kontik disse que ele foi preso e indiciado por ser funcionário da empresa de Antônio Palocci. A Odebrecht e a defesa de Marcelo Odebrecht não quiseram comentar. As defesas de Mônica Moura e João Santana afirmaram que os fatos são os mesmos apurados em outras ações penais a que eles respondem e que o dinheiro é fruto de trabalho realizado. O PT afirmou que todas as operações financeiras foram realizadas estritamente dentro dos parâmetros legais e posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral. Nós não conseguimos contato com a defesa de Juscelino Dourado. Uma greve de servidores da Receita está afetando o transporte de cargas e o atendimento a contribuintes.
Na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, o seu Alcemir está parado com o caminhão há mais de uma semana. Já acabou a mercadoria lá e nós estamos aqui esperando liberação para levar a mercadoria para distribuir no Paraguai. Seu Mauro é outro que está perdendo a paciência. Tem dia que dá vontade de ir embora, deixar aqui para lá, porque se ficar 8, 10 dias aqui não é brincadeira, né? A Receita Federal tem 8 mil analistas tributários em todo o Brasil. Segundo o sindicato da categoria, 90% cruzaram os braços hoje. Em várias cidades do país, os servidores fizeram protestos. O sindicato diz que o movimento é por melhoria nos salários e no plano de carreira. A Receita Federal informou que não vai comentar a greve. A paralisação também está prejudicando quem precisa ser atendido pessoalmente nos postos da Receita. Nem toda situação pode ser resolvida pela internet. E são os analistas tributários que atendem aquelas pessoas que precisam trazer documentos para resolver pendências. Aqui, pelo menos até quarta-feira, ninguém vai ser atendido. Às vezes está algum processo em andamento junto à Receita Federal, de alguma impugnação, coisa assim, a certidão só sai com atendimento presencial. O seu Antônio está tentando abrir uma empresa de advocacia e precisa da certidão negativa de débitos da Receita. Fizeram um pré-agendamento para amanhã, dia 25, às 11h30. Mas já estou sabendo que também o atendimento foi suspenso. A seguir, um mutirão para ajudar mulheres que enfrentaram câncer de mama. Quando o motor acelera e o coração também, tudo que você quer é a confiança de ter do seu lado os melhores, os que mais vão em frente com você, aceleram com você, ultrapassam com você e vencem com você. Dizem que na Fórmula 1 é uma diferença, e é mesmo, mentira. Fórmula 1 na Globo, acelerando com Toyota, Renault, Santander, TIM, Unilever e Zap. A correria do dia a dia não espera. E a notícia? Também não. O Novo Jornal chega às 7h05 da manhã, com informações sobre o trânsito, clima, as notícias que são destaques, além de repórteres ao vivo, mostrando tudo o que acontece pelas ruas da região. De segunda a sexta, antes de sair de casa, fique bem informado com o Bom Dia Região. Seu novo jeito de começar o dia. É grave a situação dos reservatórios de água do Distrito Federal. Quem não economizar vai pagar uma taxa a mais na conta. Nunca o nível da água esteve tão baixo. A barragem do Descoberto, que abastece 70% do Distrito Federal, está com menos da metade da água que tinha no ano passado, 24,9% de seu volume útil. Com o nível abaixo dos 25%, a partir de amanhã vai ser cobrada uma tarifa extra de quem consumir mais de 10 mil litros de água por mês. Hoje, mais da metade dos moradores do Distrito Federal estão nessa faixa de consumo. O reajuste varia de 5% a 10%. A empresa responsável pelo abastecimento do Distrito Federal calcula que o consumidor tem que reduzir o gasto de água em 15% para que seja suspensa a cobrança da nova tarifa. Esse lava-jato já está correndo atrás do prejuízo e com uma meta de economia muito mais ousada. A água usada é despejada em caixas com filtros que separam produtos químicos e a sujeira, para depois ser reutilizada. A economia é em torno de 80% a 90% da água. No ano eu vou ter um retorno com uma tranquilidade. Este hotel instalou redutores em chuveiros e torneiras. Fez campanhas para os hóspedes reutilizarem toalhas. Agora vai ter que se esforçar mais. Para tudo novamente, vamos ver se existe ainda alguma válvula de escape que nos permita economizar. Se não houver economia e a seca continuar, as autoridades alertam que pode haver racionamento de água em Brasília a partir da metade do mês que vem. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com a Maria Júlia Coutinho? Vamos lá conversar com ela. Lá em São Paulo, lá na Ju à Noite, a gente começa por que região? Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. A gente começa com o sul do país, que volta a ser o foco da nossa previsão. A chuva forte deve voltar a varrer o sul e tem volumão, grande quantidade no oeste gaúcho. Pode vir chuva com granizo, raios e ventania. Tem a famosa baixa do Paraguai mexendo com o tempo lá na região. Vira e mexe, né? Eu falo dela aqui na previsão. É a chamada baixa do Chaco. Ela acontece lá porque a região é plana, a temperatura agora está mais
alta da superfície nessa época do ano. Isso favorece a formação desse sistema que acelera os ventos úmidos e quentes que vêm da Amazônia, isso com a ajuda aí da barreira da Cordilheira dos Andes. Uruguaiana, São Borja e Porto Alegre vão sofrer a influência aí dessa baixa. Olha, detalhe, Uruguaiana com 75 milímetros, previsão de muita chuva para lá em um único dia. Também tem aviso de ressaca na região sul, entre Rio Grande e Laguna, lá em Santa Catarina. No restante do país fica assim. Mato Grosso do Sul e grande parte aqui de São Paulo estão no caminho da chuva forte. A área entre Acre e Roraima também. No Nordeste, a chuvica, que é essa chuva mais leve entre o norte da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte. 28 graus aqui em São Paulo e 29 no Rio, com previsão de pancada no período da tarde, e 33 lá em Manaus. Entre o norte de Minas Gerais, Espírito Santo, parte de Goiás, Tocantins e aqui um pedação, grande parte do Nordeste, a tarde pode ser bem seca. Palmas com 37 graus, 34 em São Luís e 33 lá em Goiânia, que hoje faz aniversário. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Bora. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica começou hoje um mutirão para ajudar quase 900 mulheres que tiveram câncer de mama. Nada como dar uma recuperada na autoestima. O salão de beleza ambulante é, na verdade, um chamariz para conscientizar as mulheres sobre a importância de prevenir o câncer de mama. Depois de se embelezar, cada mulher recebe uma cartilha com orientações e os direitos da paciente com a doença. Tem que se tratar, tem que correr atrás antes que aconteça, né? O pior. Isso é bom. O tratamento do câncer exige muito da paciente. Inclui químio e radioterapia e, em vários casos, a mulher é obrigada a fazer a mastectomia, que é a retirada parcial ou total da mama. Não adianta colocar um lindo lenço na cabeça e ensinar a fazer maquiagem se ela estiver mastectomizada. Ela precisa ter a reconstrução, é um direito assegurado pela Constituição. Mas no SUS e até nos planos de saúde, não é fácil conseguir a cirurgia. Gertrudes esperou 3 anos. Quando chegou a oportunidade, o médico deu a má notícia. O câncer tinha voltado e a reconstrução teve que ser adiada. Ele falou para mim que não é possível fazer agora pelo fato de eu ter doenças ativas. Foi isso que ele falou para mim. Para diminuir o sofrimento das mulheres que aguardam por uma reconstrução mamária, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica começou a fazer hoje em 100 hospitais públicos e privados de todo o Brasil um mutirão para atender 840 pacientes que foram escolhidas pelos médicos. Essa triagem levou em consideração a condição clínica da paciente e o estágio da doença. O ideal seria que isso realmente fizesse parte do dia a dia, né? E não ser uma coisa eventual que você consegue atender uma ou outra paciente. Tem muito que ser melhorado, muito que ser mudado ainda no nosso sistema de saúde para permitir realmente um tratamento digno aos pacientes. O sorriso de Melina diz tudo. 1 ano e meio depois, finalmente teve a mama direita reconstruída. Foi tirado a doença, foi feita a reconstrução e agora nova vida. O Ministério da Saúde afirmou que a reconstrução de mama deve ser realizada prioritariamente junto com a retirada. E que quando a equipe médica avalia que não é possível, a paciente é encaminhada para acompanhamento e faz a reconstrução depois de alcançar as condições clínicas necessárias. A seguir, o dia em que palmeirense festejou o gol do Corinthians. O futebol é assim. Quando você se prepara para entrar em campo, tem que ter o melhor time com você. Lutando com você, disputando com você, correndo com você. Porque só existe um jeito de vencer no futebol. Em time. Futebol na Globo. Aqui é Brahma. Casas Bahia. Itaú. Johnson Johnson. Sadia. Vivo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Eu construí isso tudo sozinho. Com meu suor. O suor dos outros deve ter ajudado um pouco, não? A guerra entre Pedro e Tião Bezerra está declarada.
porque você usa de todos os recursos, inclusive da sua filha, para criar um elo com a Magnólia. Que negócio que você tem com meu cunhado? Por que meu pai não vou investigar o Ciro e você, Tiago Bezerra? São tantas perguntas sem respostas. Eu não quero que você faça parte desse episódio que vitimou meu pai. É muita pena, Letícia. Muita pena de quem você é nas suas mãos. Se você deseja tanto esse casamento da Letícia com o Thiago, vai ter que se acostumar. Você vai encontrar o Pedro muitas outras vezes. Não, se eu puder me livrar dele. Daqui a pouco, a lei do amor. Fórmula 1 2016, oferecimento Zap, especialista em imóveis, só o Zap. Itaipava, verão 100% tem mais histórias. Unilever, novo Invisible Dry, invisível em 100 cores. Santander Van Gogh, conta para você aceitar cartão. Sim, aqui a sua recarga é milionária. Recarregue já. E nova Renault Duster Oroch, agora com câmbio automático. A 3 corridas do fim, a temporada da Fórmula 1 chega à reta final com os pilotos da Mercedes separados por 26 pontinhos. Vencer é o caminho para Lewis Hamilton ainda sonhar com o título mundial. Das 4 vitórias necessárias até o fim do campeonato, uma já está no bolso do inglês. E esta, que é a de número 50 na carreira, deixa Hamilton muito perto de igualar Alain Prost e se tornar o segundo maior vencedor da história da Fórmula 1. Mas pode não ser suficiente para ele alcançar os 4 campeonatos que o francês conquistou. O rival Nico Rosberg, mesmo numa corrida apagada, cumpriu o objetivo de chegar em segundo e assim segue como favorito na briga pelo título. A missão de Rosberg ainda é bem simples. Basta chegar 2 vezes em segundo e 1 vez em terceiro. Existe até a chance dele ser campeão já domingo que vem no México. Pequena, é verdade. Rosberg teria que vencer a corrida e Hamilton não acabando. O GP do Brasil, dia 13 de novembro, continua sendo o mais provável palco dessa decisão. Em decisão liminar, a Justiça Federal de São Paulo determinou o afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Guaraci Nunes Filho, e outros 4 dirigentes. Todos ainda podem recorrer. Eles são acusados de fraude em licitação de compras de equipamentos que seriam usados na preparação de atletas para a Olimpíada do Rio. A CBDA declarou que ainda não foi notificada da decisão e que todos os fatos serão esclarecidos. A rodada de ontem do Brasileirão teve mais episódios de violência. Antes do jogo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, torcedores corintianos tentaram invadir o espaço da arquibancada reservado aos flamenguistas e começaram uma briga com policiais militares. Depois da partida, 64 torcedores foram identificados e encaminhados à delegacia. 31 continuam detidos e vão ter audiência amanhã. Bom, no Brasileirão, as últimas rodadas provocam também situações inusitadas, como a que fez os palmeirenses comemorarem o gol de um rival histórico. O beijo é a prova de amor. Amor em cores absolutamente diferentes. Tudo bem, os noivos são rivais no futebol e ontem viveram uma tarde inusitada. Monique no estádio, na torcida pelo Palmeiras. Fabiano em casa viu o Corinthians pela televisão. Já tinha avisado antes. A gente vai ajudar vocês hoje, tá? Mas é porque a gente tá precisando. Mas ela não agradeceu? Não agradeço, não aceito que fale que é por causa deles, a gente fez a nossa parte, era o que a gente precisava fazer. Com os irmãos Guilherme e Gustavo, as provocações são ainda maiores. Mas a matemática e os números são frios. Não adianta, porque nós não vamos encontrar um palmeirense que agradeça publicamente. Mas se hoje o time dele tem 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, é porque o Corinthians, time do irmão, foi ao Rio de Janeiro e empatou contra o Flamengo. Os gols de Guilherme e Rodriguinho foram sim comemorados na Arena Palmeirense ontem, mesmo que o locutor do estádio não tenha dito o nome do Corinthians. Uma imagem que pouca gente poderia imaginar. Olha, um momento histórico nós estamos vivendo aqui no Palestra, hein?
Não tinha visto, né? É natural que você vá comemorar, né? Não pelo Corinthians, e sim pelo teu adversário direto hoje não estar somando os 3 pontos. Em casa contra o Sport, Dudu e Tietê garantiram os 3 pontos do Palmeiras. Disparou na tabela, faltando 6 rodadas para o fim. Não tem que agradecer, tem que agradecer. Jamais. Um dia depois, as emoções já voltaram ao normal e o orgulho recoloca a rivalidade no lugar. Depois de Tela Quente, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. No centro de São Paulo, alguns conhecidos da justiça que saíram da cadeia e voltaram para o crime. A reportagem é de William Santos e César Galvão. O viaduto Santa Ifigênia é um dos mais antigos da cidade de São Paulo, 103 anos. Leva as pessoas à famosa Rua 25 de Março, ao Mosteiro São Bento e ao comércio de eletroeletrônicos. O crime manda no viaduto. É só passar alguém falando ao celular para virar alvo dos bandidos. Todos olham ao mesmo tempo. A perseguição à vítima começa na hora. Sem perceber nada, o homem de blusa preta está cercado por 7 criminosos. 3 são idosos. O senhor de cabelo branco arma o bote. Em um piscar de olhos, o celular roubado está escondido no jornal. Reveja a ação em câmera lenta. Os bandidos estão sempre atentos às pessoas com celular. Eles tentam uma vez, 2, e disfarçam quando a vítima escapa. Celular guardado no bolso da calça faz volume e chama a atenção. A tática é sempre a mesma. Um pega e o outro empurra. Os ladrões agem como se quisessem ajudar. O rapaz de camiseta branca é maior que os ladrões, mas perdeu o celular e nem viu quem levou o aparelho. Uma das mulheres da quadrilha é conhecida da justiça. Kelly Cristiane dos Santos Araújo já cumpriu pena de 4 anos e 6 meses por furto. Luiz Carlos da Silva também já foi preso por roubo e absolvido pela justiça. Das 8 da manhã até as 6 da tarde, o movimento de pessoas é enorme aqui no viaduto Santa Ifigênia. Os golpistas e os ladrões passam boa parte desse tempo aqui também. Eles todos se conhecem e têm um sistema de vigilância próprio. São os olheiros, que ficam aqui no meio do viaduto e em cada uma das pontas. Quando algo pode dar errado, são eles que dão o alerta. Tem cabines da polícia nas 2 pontas do viaduto. Uma placa diz que o lugar é vigiado, mas não vimos câmera por ali. De vez em quando, PMs passam caminhando e os ladrões desaparecem, mas voltam. Quando não tem celular, serve carteira mesmo. Elas vão do bolso da vítima para a mão do ladrão. Repare que a mão do bandido estava vazia. Ele dá o bote e, em seguida, a mão já segurava a carteira. Esse senhor com a filha ao lado acabou de ser assaltado. Longe deles, os ladrões dividem o dinheiro. Depois, um deles pega os cartões e esconde a carteira embaixo de uma caixa de papelão. O nosso produtor, William Santos, foi até lá e recuperou a carteira. O seu Sérgio, dono da carteira, mora longe, em Guarulhos. A gente veio aqui te entregar a carteira. O que tinha dentro dela, seu Sérgio? Tinha R$280, meus documentos, tinha o RG, o CPF e os cartões de banco que foi tirado daqui, que não conta mais, né? Seu Sérgio tinha ido até o centro de São Paulo comprar um celular novo para a filha, que tinha sido assaltada na porta de casa. Celular é chamariz de bandido. 20% dos objetos roubados no estado de São Paulo este ano foram telefones celulares. A Polícia Militar declarou que faz policiamento ostensivo na região do viaduto e que de janeiro a agosto desse ano deteve 410 pessoas em flagrante na área. A seguir, o desmonte de um dos maiores campos de refugiados da Europa. E um retrato devastador da crise humanitária num vizinho do Brasil. O ano todo você já deu um jeito, porque você faz o verão dentro do peito.
ministro de tsunami no escritório de justiça. Sem diversão, a areia seria movediça. Que não vale abacaxi pra descascar. Pirata, povo, pigmeu gigante. Pra tudo nessa vida sempre tem uma solução. Pra quem tem o espírito de verão. Itaipava na mão, tem mais histórias de verão. Itaipava, verão 100% do ano. Beba com moderação. Sol nascente. Vitório consegue se declarar para Lenita. Eu tô completamente apaixonado por você. Você bate de nome apaixonado. A gente não pode fazer isso, Vitória tem namorado. O seu namorado agora sou eu. Amanhã, Sol nascente. Começou hoje na França uma operação para desmontar um dos maiores campos de refugiados da Europa. O campo de Calais é conhecido como a Selva. A França era a última parada antes do sonhado Reino Unido. Depois de tantas experiências na bagagem, eles acharam melhor dar um passo para trás. Milhares de imigrantes se deixaram convencer pelo governo francês. Aceitaram ir para abrigos em outras cidades da França. Calais fica no Canal da Mancha, de frente para uma espécie de terra prometida. O Reino Unido atrai imigrantes pela língua inglesa e pela fama de um mercado ilegal de trabalho mais acessível. Durante anos, eles tentaram se esconder nos caminhões que atravessam de barco a fronteira. Por isso, empurra para ver quem entra primeiro no ônibus surpreendeu. Foi uma ou outra briga, uma segunda-feira sem maiores incidentes. Autoridades separaram em filas os menores não acompanhados, adultos solteiros, famílias e grupos de amigos. A promessa é que cada um tem um pedido de asilo analisado. A coordenadora da ONG Médicos Sem Fronteiras afirma que se o atendimento for ruim nas outras cidades, eles acabam voltando para Calais. Entre os imigrantes existem cerca de 1.300 menores. Muitos estão sozinhos porque os pais já vieram aqui para o Reino Unido e outros nem parentes têm. Britânicos e franceses ainda se perguntam quem vai assumir esses filhos de Calais. A organização Human Rights Watch divulgou hoje num relatório a gravidade da crise humanitária da Venezuela. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que a Venezuela está atravessando uma crise de produtos básicos equivalente à de um país em guerra. Estos disparates. Filas para comprar farinha de trigo, leite, arroz podem durar mais de 12 horas. Os hospitais não têm antibióticos, analgésicos, seringas ou bisturis. Segundo o relatório, organizações internacionais de ajuda humanitária poderiam aliviar a crise da Venezuela em pouco tempo, enviando remédios e alimentos ao país. Mas o governo em Caracas não está solicitando essa ajuda. Pressão multilateral. O diretor da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, diz que a incapacidade do governo venezuelano em enfrentar a crise só mudará quando países latino-americanos fizerem pressão sobre o governo em Caracas. Ontem, a Assembleia Nacional Venezuelana, controlada pela oposição, acusou o presidente Nicolás Maduro de ter dado um golpe de Estado ao adiar indefinidamente uma consulta popular que poderia tirá-lo do poder. Hoje, Maduro fez uma visita surpresa ao Papa Francisco. O Vaticano disse que o pontífice pediu ao presidente que adote um diálogo construtivo para aliviar o sofrimento do povo venezuelano. A Embraer fechou um acordo com autoridades no Brasil e nos Estados Unidos para pagar 206 milhões de dólares de indenização. Funcionários da empresa pagaram propina para vender aviões para a Arábia Saudita, para a Índia, para Moçambique e para a República Dominicana. A Embraer reconheceu a responsabilidade dos funcionários, lamentou os casos e afirmou que esse acordo encerra as investigações contra a empresa. A seguir, os Estados Unidos que vão às urnas. O desafio do futuro presidente na economia. A 135ª edição dos Jogos Vorazes vai começar. As regras estão definidas. Eu quero que esqueçam tudo que acham que sabem sobre os jogos. Ano passado foi brincadeira de criança. Esse ano vão lidar com assassinos extremos.
Os participantes estão preparados. Lembra que ainda aposto em você pela chance. O jogo vai começar. Por causa dela, todos pensam que são invencíveis. E só os mais fortes sobreviverão. Você e eu sabemos que só uma pessoa vai sair daqui com vida. E vai ser um de nós. Jogos Vorazes, em chamas. Ninguém nunca ganha jogos. Ponto final. Eu acho que esses jogos serão diferentes. Hoje, em Tela Quente. Daqui a 15 dias, os eleitores dos Estados Unidos vão eleger um novo presidente. A economia do país está recuperada, mas muitos não sentiram mudança. Parece uma cena de guerra, mas é Detroit, sede das maiores montadoras de carros dos Estados Unidos. A bomba que explodiu aqui foi a maior recessão da história, que derreteu 3 milhões de empregos e arrasou a economia em 2008. Em 8 anos de governo Barack Obama, o pior da crise ficou no retrovisor. O desemprego, que chegou a 10%, caiu pela metade. A renda do trabalhador voltou a crescer. Mas Detroit é a prova de que nem os 700 bilhões de dólares injetados pelo governo para recuperar a economia conseguiram devolver todas as vagas perdidas. A indústria automobilística, que trouxe tanta prosperidade para Detroit, também acabou levando a riqueza embora. Os moradores que puderam se mudaram para as cidades vizinhas, mais valorizadas. Só as crianças, essa variedade, essa diversidade encanta os olhinhos delas. E elas podem ajudar a preservar esses ingredientes. É algo que está ameaçado de extinção. E se os grandes não cuidam, os pequenos provavelmente vão cuidar. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Piauí prendeu hoje o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Emir Martins Filho. Ele é suspeito de corrupção. Outras 4 pessoas da família dele também foram presas. Segundo as investigações, Emir Martins Filho comandava um esquema que desviou mais de 8 milhões de reais da folha de pagamento do Ministério Público do Piauí entre 2004 e 2008. Nesse período, ele era o procurador-geral do Estado. Os advogados de Emir Martins Filho não quiseram se pronunciar sobre as suspeitas, mas anunciaram que já entraram com o pedido de habeas corpus. A seguir, a Polícia Federal indicia o ex-ministro Antônio Palocci por corrupção na Lava Jato. E suspeita que o apelido amigo em planilhas da Odebrecht seja uma referência ao ex-presidente Lula. O jogador estava dando posição. Você chegou a ver o lance? Eu vi o lance várias vezes. Qual a conclusão disso tudo, então? Não me vê com conclusões. A única conclusão é morrer. E... Fernando Pessoa? Não é? Fernando Pessoa. Você gosta? Quanto mais você lê, melhor você fica. Uma campanha da Globo, Fundação Roberto Marinho e Unicef. Amanhã. Que luxo. Tem até rádio. Hoje em dia quase todo carro tem, né? Beatriz conquista a independência financeira. E quer mudar a vida de sua mãe. Agora a senhora vai se divertir, vai sair. Não, o tempo todo, filho, a gente ouva. Já Verônica não consegue mudar nada em relação a seus sentimentos sobre a jovem estrela. Você só quer bisbilhotar, não pense que me engana. Ordinária! Beatriz não tem nada a ver com a sua briga com o Saulo. Quanto tempo vocês ficaram casados? 10 anos. Uma paixão dura 7 anos, no máximo. Depois acaba. Passou de 10 anos já é amor. Amor é outra coisa. Bem mais difícil de achar. O que você veio fazer aqui? Verificar se eu estou cuidando bem do seu patrimônio. Amanhã, depois de A Lei do Amor, nada será como antes.
presidente do Senado divulgou uma lista com mais de 20 nomes de políticos e funcionários. Segundo Renan Calheiros, do PMDB, imóveis onde essas pessoas moram ou trabalham foram vistoriados pela Polícia do Senado. Estão na lista o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e um ministro do Tribunal de Contas da União. Policiais legislativos são suspeitos de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O depoimento do diretor da Polícia do Senado, à Polícia Federal, durou pouco mais de 2 horas. Segundo os investigadores, Pedro Ricardo Araújo Carvalho confirmou uma suspeita. A pedido do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a Polícia do Senado fez uma varredura na residência oficial da Câmara dos Deputados em busca de um equipamento de escuta. Foi no fim do ano passado. Na mesma época, a residência oficial foi vasculhada pela Polícia Federal, em uma das fases da Lava Jato. O diretor da Polícia do Senado também disse que nunca questionou as razões que levaram senadores a pedir as varreduras. Entre as varreduras está um suposto pedido secreto para atender ao ex-presidente José Sarney, como mostra a reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. A informação também consta do inquérito e foi mencionada por Paulo Igor da Silva, o policial do Senado que denunciou as varreduras. Ele disse que foi uma ordem de missão oculta, não numerada, em julho de 2015, quando Sarney não exercia mais cargo público. No escritório particular, era claramente legal que realmente era uma sequência de ordens legais que eram emitidas pelo diretor da Polícia do Senado Federal. No depoimento, o chefe da Polícia do Senado afirmou que a varredura foi feita como uma colaboração, considerando que Sarney é um ex-presidente da República. No fim da tarde, ao chegar ao Senado, o presidente Renan Calheiros criticou o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, que autorizou a operação que prendeu os policiais do Senado. Renan também fez críticas ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que no dia da operação disse que os policiais do Senado, em tese, teriam usado suas funções para finalidade ilícita. Juizeco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. Busca e apreensão no Senado Federal só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal, e não por um juiz de primeira instância. Lamentável que isso aconteça num espetáculo inusitado, que nem a ditadura militar fez, com a participação do ministro do governo federal, que não tem se portado como um ministro. Ficou que não teve dinheiro para sair daqui e sem emprego, muita gente acabou abandonando as casas e bairros inteiros de Detroit parecem partes de uma cidade fantasma. Mayra perdeu o emprego numa fábrica de bancos de carro e a casa. Ela cria 2 filhos sozinha e viu as dívidas se acumularem até surgir uma chance. Uma vaga numa nova empresa que, no auge da crise, escolheu se estabelecer em Detroit para fabricar relógios e artigos de couro. Hoje, os 2 filhos estão na universidade. Sou uma mãe orgulhosa. Ohio foi um dos estados que mais sofreram durante a recessão. O estado fica no chamado Cinturão da Ferrugem, especializado em indústria pesada. Nos últimos anos, boa parte dos empregos daqui foi parar em outros países. Quando for às urnas em novembro, o eleitor vai procurar o candidato que tiver a melhor resposta para uma única pergunta: quem vai trazer esses empregos de volta? O Tratado Comercial Transpacífico, negociado por Obama, pode inundar ainda mais o mercado americano com produtos fabricados na Ásia. Por isso, é visto com desconfiança em Ohio, um dos estados mais cobiçados pelos candidatos. Paul Jones levou um tiro numa discussão defendendo o republicano Donald Trump. Ele é igual a mim, só que bilionário. Call him the blue-collar billionaire. Motorista de caminhão e veterano de guerra, Paul votou no presidente Barack Obama em 2008. Mas agora diz, a classe média acabou. Ficamos tão pobres quanto quem vive da ajuda do governo. Sem o estímulo do governo, o batuque seria apenas um sonho. Carla Batista abriu um restaurante brasileiro há menos de um ano. É eleitora da democrata Hillary Clinton, porque acha que mais gente merece a chance que ela teve. É um sonho realizado. Se a gente fechar hoje, eu sou feliz, sigo muito esse estado e essa cidade.
Entre as últimas pesquisas, a da ABC News põe Hillary Clinton 12 pontos à frente de Donald Trump. O Los Angeles Times dá empate técnico e pela CNN a vantagem de Hillary é de 5 pontos. A batalha pelo controle da cidade síria de Alepo se intensificou nas últimas 24 horas com ataques aéreos e ofensivas por terra. Os combates entre rebeldes e tropas do governo sírio encerraram um cessar-fogo declarado na última quinta-feira de forma unilateral pela Rússia. O governo russo apoia o ditador sírio Bashar al-Assad. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial mostra que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera atingiu um nível recorde em 2015 e se manteve neste ano. Os pesquisadores preveem que será a primeira vez que a presença do gás ficará nesse patamar alto em escala global por um ano inteiro, que levará anos para a situação ser revertida. O gás é um dos causadores do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Aqui no Brasil, cerca de 100 alimentos correm o risco de serem extintos, exatamente como acontece com bichos, com animais. Em São Paulo, muitas pessoas estão sendo apresentadas às chamadas frutas ameaçadas. Elas são bonitas, coloridas e gostosas, mas talvez você nunca tenha ouvido falar delas. Por isso mesmo, frutas como uvaia, jaracachá, bocaiúva estão ameaçadas de extinção, comida que corre o risco de desaparecer. Você pode perder de uma vez por todas, nunca mais conhecer esse ingrediente. Isso é muito triste, né? Todo mundo se comove com animais ameaçados de extinção, mas também tem muito alimento correndo esse risco. 3.500 no mundo e 100 no Brasil. E um dos motivos é como é que a gente vai conhecer ou preservar algo que não conhece. Esse daqui, ó, com um jeitão de disco voador, é o cambuci, uma fruta que vem dessa árvore aqui, ó, e que dá nome ao lugar onde a gente está. Nós estamos no bairro do Cambuci, em São Paulo, que foi batizado assim, porque no passado tinha muitas dessas árvores por aqui. Mas elas foram diminuindo, até praticamente desaparecer. Hoje, encontrar uma árvore dessas por aqui é quase tão difícil quanto encontrar alguém que já tenha provado a fruta que dá nome ao bairro. A fruta do cambuci eu vi falar já. Mas você já viu? Não, vi não. Como o exemplar mais famoso de cambuci da cidade fica nessa praça, quem mora aqui até conhece. Esse é o pé do cambuci. Mas nunca botou na boca. Nunca teve curiosidade? Já tive, mas nunca experimentei. Então, parte da campanha da Arca do Gosto de preservação dessas comidas é apresentar os alimentos justamente às crianças. Começa com olhares curiosos. Olha, é uma abobrinha pequenininha. Passa por cheiros surpreendentes até ir para a boca. Pode até ter uma rejeiçãozinha ou outra, mas o resultado final é um enorme sucesso. Eu gostei. Parece o limão. E se elas gostaram, é como se a sementinha tivesse sido plantada. O ministro de Estado, no máximo, tem se portado como um ministro circunstancial de governo. Renan chamou de fantasia a suspeita de que as varreduras pretendiam atrapalhar a Lava Jato. Essa interpretação seletiva de pretender embaçar a investigação é uma fantasia com a qual nós não podemos definitivamente concordar. O corpo não se separa do mandato. A casa do senador é igualmente a continuação da instalação do Congresso Nacional. O presidente do Senado disse que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para definir claramente as competências dos poderes e confirmou que autorizou a Polícia do Senado a fazer as varreduras fora de Brasília e na residência da Câmara, quando Eduardo Cunha era o presidente. Você recusar uma varredura na residência oficial de um presidente de uma das casas do Legislativo, se isso constitui irregularidade, uma coisa rotineira. Renan Calheiros também entregou uma lista de senadores, partidos e funcionários que pediram varreduras desde 2013. São 14 novos nomes, mais 2 de lideranças de partidos e 2 de cargos da administração do Senado. Na lista, há também uma varredura feita no gabinete do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, indicado ao TCU com o apoio de Renan. O pedido foi feito por Renan em maio deste ano.
O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o juiz federal, Valisney de Souza Oliveira, não quiseram se manifestar. O advogado de José Sarney, do PMDB, disse que a varredura no escritório do ex-senador ocorreu no ano passado, que não tem relação com a Lava Jato e que não existe crime ou irregularidade porque ele teria direito ao serviço como ex-presidente. A defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, não quis se manifestar, se pronunciar. Nós não conseguimos contato com o ministro do TCU, Bruno Dantas. A Associação da Polícia do Congresso Nacional afirmou que todas as ações da Polícia do Senado foram de acordo com a Constituição, que as normas do Senado estabelecem como papel da Polícia Legislativa propiciar ambiente livre de intervenções externas por meio de rastreamento de escutas ilegais. A associação repudiou a condenação antecipada dos policiais que, segundo ela, atuavam no exercício regular de suas funções. A Associação dos Juízes Federais do Brasil lamentou as declarações do presidente do Senado. A AJUF declarou que a Operação Metis não envolve pessoas com foro privilegiado e pertence à esfera da primeira instância. A associação considerou as declarações de Renan Calheiros uma ofensa lamentável e depreciativa de todo o poder legislativo e afirmou que o comportamento dos que pensam que estão acima da lei leva à certeza de que deve haver uma reforma do chamado foro privilegiado. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 4 pessoas por envolvimento na Lava Jato. A Polícia Federal reafirmou que o ex-ministro Antônio Palocci é mesmo o italiano identificado em planilhas do setor da Odebrecht que seria responsável pelo pagamento de propina. Para a polícia, as planilhas revelaram uma verdadeira conta corrente da propina com o Partido dos Trabalhadores, gerenciada por Palocci, que teria recebido e distribuído pelo menos 128 milhões de reais. Os advogados do ex-ministro dos governos Lula e Dilma tinham apresentado um e-mail em que, segundo eles, italiano se referia a uma mulher. No indiciamento, a Polícia Federal apontou que o pronome ela, que está no e-mail, é uma referência à então presidente Dilma Rousseff, que participou de uma reunião oficial em maio de 2011. Os investigadores também rebateram outro ponto da defesa de Palocci, de que ele não ajudou a Odebrecht a conseguir medidas provisórias com benefícios fiscais, votando inclusive contra uma delas. De acordo com a PF, várias trocas de e-mails mostram que Palocci ajudou a encontrar uma forma de compensar a empreiteira através de uma outra MP, conhecida como Novo Refis, que beneficiou a Braskem, controlada pela Odebrecht. Pela primeira vez, a Polícia Federal ligou o ex-presidente Lula à análise da planilha italiana. Os investigadores relataram que 8 milhões de reais foram debitados do saldo da conta corrente da propina, que correspondia ao agente identificado pelo codinome de Amigo. Para a PF, há respaldo probatório e coerência investigativa em se considerar que o amigo das planilhas faça referência a Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a polícia, a conclusão tem como base um relatório que identificou que Lula era conhecido como amigo de meu pai e amigo de EO, quando era citado por Marcelo Odebrecht, e por amigo de seu pai e amigo de EO, quando mencionado por interlocutores de Marcelo. EO seria Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht. Mas o delegado Felipe Passi, que apresentou o indiciamento de Palocci, afirmou que a apuração de responsabilidade criminal do ex-presidente da República não compete ao núcleo do qual essa autoridade faz parte, e que essas provas já são de conhecimento do delegado